Ontem acompanhamos os discursos de vários nomes do partido, entre eles o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mostramos também um trecho há pouco do que disse Kamala Harris nessa aparição surpresa no evento. E trazemos agora um trecho do que a ex-secretária de Estado americana Hillary Clinton apresentou à plateia durante a convenção. Ela destacou a preocupação de Kamala Harris com jovens, lembrando o tempo dela como advogada de crianças que foram abusadas. E também afirmou que Kamala vai restaurar o direito ao aborto. Kamala has the character, experience and vision to lead us forward. I know her heart and her integrity. We both got our start as young lawyers, helping children who were abused and neglected. That kind of work changes a person. Those kids stay with you. Kamala carries with her the hopes of every child she protected, every family she helped, every community she served. So as president, she will always have our backs. And she will be a fighter for us. She will fight to lower costs for hardworking families, open the doors wide for good-paying jobs, and yes, she will restore abortion rights nationwide. Américo Martins, algumas estratégias aí nesse discurso de Hillary Clinton, vou destacar duas. Quando ela se refere ao aborto, porque é um dos pontos sensíveis para Donald Trump nessa campanha eleitoral. E o outro ponto é o aceno ao eleitor jovem, que foi um eleitor que fez diferença quando Joe Biden vence a corrida pela Casa Branca e, ao mesmo tempo, é um eleitor que estava se distanciando de Joe Biden nessa disputa pela reeleição. Agora, um dos desafios para Kamala Harris é atraí-lo novamente. Exatamente, Carol. O Partido Democrata, em especial, está tentando recriar aquela coligação de eleitores que levou Joe Biden à vitória em 2020. Ela incluía eleitores de minorias, os negros, latinos, incluía trabalhadores em vários estados americanos que acabaram perdendo indústrias para a China. Esse é um eleitorado que é muito próximo do Donald Trump. Ele fez um trabalho muito bom em tentar cooptar esse eleitorado, especialmente os trabalhadores brancos que acham que perderam muitas possibilidades de emprego ali, com muitas indústrias migrando para vários pontos da Ásia, inclusive do México, mas o Joe Biden conseguiu atrair parte desses eleitores, as mulheres também e os mais jovens, que, como você diz, não estavam ali completamente integrados na campanha do Joe Biden e parece que estão muito mais motivados agora com a Kamala Harris. Então a gente vai ver ao longo dessa convenção vários desses discursos tentando atrair esses eleitores desses grupos que podem fazer completamente a diferença nesses estados pêndulo. Hoje a gente vai ver ali um verdadeiro show da Michelle Obama e do Barack Obama, que são dois grandes nomes muito respeitados dentro do Partido Democrata. Eles não vão tentar apenas trazer o voto aí das minorias, o voto do eleitor negro ou latino e outros, mas eles vão tentar endossar o máximo possível a Kamala Harris, que pode entrar para a história, inclusive, se for eleita como a primeira mulher e a primeira mulher negra a ser eleita para os Estados Unidos. Depois do Partido Democrata já ter feito história, obviamente, elegendo o Barack Obama como o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. E só rapidamente, Carol, lembrando um pouco a história, isso mostra também uma transformação na política americana, porque o Partido Democrata, que é o mais antigo do mundo, opera desde 1824, chegou no passado a tolerar a escravidão, por exemplo, e foi se transformando completamente enquanto os republicanos eram contra, isso na época da Guerra Civil, estamos falando do século XIX. E depois tudo foi mudando, o partido foi se modernizando, os republicanos adotaram outro tipo de agenda também, muito mais aberto ao liberalismo econômico, por exemplo, enquanto os democratas adotaram a adoção dos direitos civis e de um
liberalismo mais social. E os democratas acabaram nessa transformação política ao longo desses anos todos, desses 2 séculos quase de histórias, entrando para a história, elegendo o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Então, é interessante também a gente lembrar um pouco a história e isso vai, de alguma forma, também ressoar nessa convenção do Partido Democrata. Carol. Convenção Democrata que chega em seu 2º dia, a cobertura completa aqui da CNN Brasil em parceria com a CNN Internacional. Tem programação especial, inclusive, aqui na CNN Brasil, te convidando sempre para acompanhar conosco o que acontece lá em Chicago. Obrigada, Américo. Daqui a pouquinho a gente fala mais com outros destaques internacionais.